Pegue a palavra de Deus aí no seu lugar. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, nós vamos entender melhor aqui sobre quando nós podemos sentir tristeza e sentir esse tipo de tristeza nós temos até com alegria, com prazer na nossa alma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, o versículo de número 10 vai dizer assim. Todos acharam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Vamos ler mais uma vez esse versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Amém? Vamos falar com Deus para que Ele venha nesta noite a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Senhor querido Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. E nós sabemos que somente o Teu Espírito que nos sonda e nos conhece, Ele sabe as palavras exatas que nós precisamos ouvir neste lugar. Somente Ele sabe daquilo que nós precisamos ser tratados, onde nós precisamos ser confrontados, onde nós precisamos ser exortados. E por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo, Ele fique à vontade neste lugar, para falar conosco, Senhor, que somos a Tua noiva, a Tua igreja amada. Falar conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, para que essa palavra, ela venha frutificar em cada coração, ela venha a dar o resultado para o qual ela será enviada, Senhor, e gerar muitos e muitos frutos duradouros em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus, amém, igreja. Podeis sentar no seu lugar, sente no seu lugar. Eu vou ler mais uma vez esse versículo que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Existe a tristeza de Deus, existe a tristeza que o mundo nos causa, e essa tristeza nos gera a morte. A tristeza de Deus, Ele vai fazer com que gere em nós o arrependimento, e o arrependimento vai fazer com que nós sejamos salvos. Quanto a isso, ninguém vai se arrepender. Nós vamos nos arrepender dos pecados, vamos ser salvos e vamos nos alegrar em termos nos arrependido dos nossos erros. Porque existe, não só nos dias atuais, mas nunca eu acho antes visto como nos dias atuais, uma falsa alegria que tem tomado conta, principalmente na maioria das vezes, dos jovens, né, das pessoas mais jovens que não servem a Deus, que não buscam a Deus, pessoas que pensam que a alegria está em ir para as festas, né? Em ir para os bailes de funk. Pensa que a alegria verdadeira está em passar horas e horas e horas atrás de um trio elétrico, correndo, seguindo aquele povo no suor, debaixo de sol quente, muitas vezes debaixo de chuva. E eles pensam que isso é uma alegria. E nós sabemos que essa alegria, ela não é uma alegria verdadeira. Ela é uma alegria falsa, ela é fake, né? Como diz hoje em dia. Ela é uma falsa alegria que muitas vezes, como é que termina essa falsa alegria? A pessoa volta para casa, a pessoa volta quando tomou todas, volta ressacada, a pessoa volta muitas vezes frustrada, porque qual é o intuito de quem vai para uma festa? É ficar alegre na festa. A pessoa quer ir para a festa, quer se alegrar. Só que quando ela chega em casa, aquela alegria acabou, porque a festa acabou, o momento de bebedice acabou, os amigos cada um na sua casa, e ela começa a se deparar com a sua situação atual, que é muitas vezes desempregada, muitas vezes com problema na família, muitas vezes com enfermidade,
E então isso aí gera na pessoa um sentimento de frustração. Poxa, eu fui para a festa, foi massa na festa, foi top das galáxias, mas depois da festa, a festa acaba e junto com ela essa sensação de alegria. Já a tristeza, que Deus faz com que nós venhamos a sentir dentro do nosso coração quando nós erramos, quando nós pecamos, lá na frente ela vai se transformar em alegria, porque nós vamos meditar naquilo que nós fizemos, o Senhor vai nos repreender na sua palavra, vai nos exortar qual o caminho que nós devemos seguir, e quando nós estivermos em meio a essa tristeza que de certa forma é temporária, assim como a alegria fake também é temporária, essa tristeza ela tem um tempo para acabar. Ela vai vir no momento onde nós vamos ser confrontados pelo nosso pecado, a palavra de Deus vai nos confrontar, e nós vamos ter que escolher, peraí, ou eu vou continuar pecando e fazendo de conta que não está acontecendo nada, ou eu vou me arrepender do meu pecado, vou mudar a minha atitude, né? E vou gerar o quê? A salvação da minha alma. Porque nós sabemos que não são pelas obras que nós seremos salvos. A salvação é um dom de Deus. Mas nós sabemos que dependendo das nossas obras, nós não seremos salvos. Dependendo de como nós estivermos, o que nós fizermos e deixarmos de fazer. Então, a tristeza que Deus gera no nosso coração é para que a gente venha colocar a mão na cabeça e termos consciência do nosso pecado. E abandonar o pecado. Mas, muitas vezes, o que acontece? As pessoas pecam, erram e só se entristecem quando começam a ver surgir na sua vida a consequência do pecado que você semeou na sua vida. Você semeou, porque se você pecou, essa semente um dia ela vai frutificar. Tanto a semente boa como a semente ruim, ela sempre frutifica. Então a pessoa peca e aí ela fica com medo ou com receio, fica estressada muitas vezes. Mas por que eu estou passando por isso? Não entende. Por quê? Porque não reconheceu o seu erro. E aí agora que ela está vendo, não pediu perdão a Deus, e agora que ela está vendo a consequência do seu pecado, ela está sem saber o que fazer. E nós não podemos deixar que essa tristeza que Deus gere em nós simplesmente pelo medo do pecado, da consequência do pecado. Mas nós temos que sentir essa tristeza dentro de nós para que nós possamos reconhecer realmente o nosso Deus, mesmo sabendo do meu pecado, Ele está o quê? Me dando mais uma chance. Nós podemos ver isso na história do rei Davi. O rei Davi, um belo dia, se levantou, olhando lá do terraço dos seus palácios chiquérrimos em Jerusalém, viu lá embaixo uma moça bonita e desejou no seu coração. Manda chamar essa moça. Essa moça vai para o palácio do rei Davi, ele tem relação com ela e ela o quê? Engravida. E aí ele diz, não, todo mundo conhece essa história, amém? Todo mundo conhece. Ele vai pegar e vai querer que o marido dela, que estava na guerra, venha para passar uma noite com ela, para ele pensar que a gravidez dela era dele, quando na verdade era do rei Davi. Resumo da história: ele pegou, o menino não quis, porque era um homem, disse, como é que eu vou deitar com minha mulher enquanto os meus irmãos estão todos na guerra? E não quis deitar com a mulher dele. Então Davi, o que foi que fez? Mandou uma carta para o comandante e disse assim, pega Urias e bota ele na linha de frente. E dentro dele, eu acho que ele pensou, seja o que Deus quiser. Porque se Urias não morrer, ferrou. Botou Urias para ir na linha de frente. Urias foi. E acabou morrendo, a gente sabe. Ele pegou a Betseba, trouxe para sua casa, assunto resolvido. Viúva, grávida, sozinha, né? Ele saiu como um rei bom, pegou ela e botou dentro de sua casa. Aí o tempo vai passar e o profeta Natan vai bater na porta dele e vai repreender ele por causa desse erro. Toda essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 11. E aí o que é que vai acontecer depois que Natan chama a atenção dele? Ele vai cair em si. Realmente, eu errei. Eu peguei um homem inocente, coloquei na linha de frente de uma guerra para encobrir o meu pecado, quando na verdade ele poderia simplesmente ter se arrependido do seu pecado, ter assumido o seu pecado, pedir perdão a Deus, Deus ia perdoar. E aí ele só veio fazer isso depois que o profeta veio e chamou a atenção dele. Peraí, Davi, por que você fez isso? E aí ele vai escrever um salmo, e eu quero que você veja comigo, abra comigo por favor, Salmo de número
51. Salmo de número 51. A partir do versículo 10. Depois que ele viu que realmente ele tinha errado, tal, e ele começou a tremer na base, pensando: vou perder a minha salvação, vou perder a minha comunhão com o Senhor. Esse foi o único pecado de Davi? Não, a gente sabe, ele pecou outras vezes, mandou fazer o censo, né, do exército de Israel, tal, mas todos os erros dele teve uma consequência e ele se arrependeu. Então, nesse caso aqui, ele vai dizer assim, Salmos de número 51, a partir do verso 10, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ele reconheceu, agora pronto, Deus estava vendo aquela situação e ele pensando: o Senhor vai pegar e vai tirar de mim o Espírito Santo porque eu pequei. Eu vou perder, estou perdendo. Ele já tinha perdido a alegria da salvação, porque ele vai pedir a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, o pecado de Davi gerou nele uma tristeza. Mas quando foi que gerou essa tristeza? Depois que ele foi confrontado pelo profeta. E muitas vezes nós erramos, nós estamos pecando. Às vezes são coisas grandes, como o caso de Davi. Às vezes são pequenas coisas no nosso dia a dia, mas é um pecado que nós não deixamos, nós vamos com ele. Entra ano e sai ano e nós vamos carregando esse pecado. E faz de conta que esse pecado muitas vezes a gente nem tem noção. Quando chega alguém e nos confronta pelo nosso pecado, então aí, se a gente tiver o Espírito ensinável, o que é que a gente vai fazer? Eita, glória a Deus, que eu fui arrependida, que eu fui exortada, eu ainda tenho tempo de me arrepender desse pecado, desse erro que eu tenho cometido e contemplar a salvação do Senhor. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas que estão, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, quando são confrontadas pelos seus erros, logo fazem bico. Não, que eu sou santa, eu sou santo. Não, eu não faço isso não, esse pecado não, de jeito nenhum. Não reconhecem. Não reconhecem. Quando você não reconhece o seu erro, quando você não aceita uma exortação, uma repreensão, porque não é o homem que está falando. No texto lá, quando você lê 2 Samuel 11, vai dizer que foi Deus que mandou Natã ir na casa do rei Davi. Foi Natã que disse: espera aí, que eu estou vendo o que foi que Davi fez e vou lá agora repreender ele. Não, não foi na carne. Ele foi enviado, Deus mandou ele ir. E muitas vezes a gente está na igreja, às vezes a gente até pensa assim: não, hoje eu não vou na igreja não, então, eu estou cansada, eu estou ocupada, não vai dar tempo e tal. Aí de uma forma ou outra você acaba chegando na igreja. Quando você chega na igreja, aí Deus vem com a palavra de repreensão. E quando Deus repreende, dói na nossa carne, porque a carne da gente é falha. Então a gente não está acostumado, a gente não quer ser repreendido, a gente só quer receber a palavra de vitória, a palavra de bênção. Eita, Jesus recebeu meu louvor, eita, que eu fui cheio do Espírito Santo hoje. A gente quer isso, mas nós somos seres humanos sujeitos ao erro. Nós fomos gerados no pecado, nós somos criaturas caídas desde o Éden. Não é de agora que a humanidade não presta, é desde o princípio que nós somos pecadores. Então nós temos que de vez em quando aceitar a repreensão, seja pelo profeta, seja pelo pastor, seja por um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que você sabe, não, essa pessoa não está falando na carne dela, ela está falando, eu creio que realmente é o Espírito Santo que está falando, que está usando na vida dela. E aceitar isso de bom grado, dizer assim: glória a Deus que essa pessoa conseguiu abrir os meus olhos antes que fosse tarde. Muitas vezes a gente não quer, mas nós precisamos. Nós somos o quê? Nós somos filhos. E como filhos de Deus, nós somos disciplinados. Amém? Quantos aqui têm filhos e disciplinam os seus filhos? Nós temos filhos e nós disciplinamos os nossos filhos. Por quê? Porque eles não sabem de nada. A mesma coisa somos nós. Mesmo os que nascem na igreja, ainda assim precisam ser disciplinados, porque precisam ser guiados pelo Espírito Santo.
E nós não nascemos sabendo de todas as coisas, nós erramos, nós estamos sujeitos aos erros. E o Espírito Santo, ele vai dizer, não, é por aqui, é por ali, faz assim, não faz assim. Quando nós damos ouvido e imediatamente já deixamos de fazer o que estávamos fazendo errado, ótimo. Mas quando nós permanecemos, então aí o Senhor vai ter que gerar em nós uma tristeza. Essa tristeza vai doer na nossa carne. Essa tristeza muitas vezes vai nos deixar dias, semanas, até meses, assim, meio para baixo, né? Meio que pensando, refletindo nas palavras do Senhor para as nossas vidas. Mas lá na frente, nós vamos nos alegrar. Essa tristeza se converterá em alegria. Davi clamou e eu tenho certeza que o Senhor tornou a dar a ele a alegria da salvação. E o que foi que Davi disse no versículo 13? Acompanha aí comigo, capítulo 51, verso 13, vai dizer assim: porque ele recebeu uma segunda chance, porque ele estava clamando a Deus, o que era que ele faria com a segunda chance que Deus estava dando a ele? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, eu quero me corrigir, porque eu quero ser um instrumento. Eu vou ensinar os transgressores, e eles vão se converter ao Senhor. Eu vou ensinar a tua palavra. Eu vou ensinar pelo que eu vivi. Muitas vezes o nosso melhor exemplo, a nossa melhor forma de converter alguém é mostrando como nós éramos, como nós somos. O que nós fazíamos, o que nós fazemos. O que Deus fez quando nos separou e o que nós nos transformamos na mão do Senhor. Então muitas vezes nós precisamos também pedir a Deus: Senhor, me ajude. Mesmo quando você não for confrontado por ninguém, mas você reconhecendo o seu erro, peça a Deus que te ajude para que você, com a sua vida, você possa pregar o Evangelho. Muitas vezes em silêncio. Outras pessoas erraram na Bíblia, sim. Alguns fizeram como Davi, sim. Outros não. Eu quero citar mais 2 exemplos. Vou falar porque todo mundo já conhece a história. Pedro e Judas. Os 2 negaram a Jesus, sim ou não? Os 2 negaram a Jesus. Só que Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu quando ele viu a besteira que ele tinha feito de ter negado Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes, né? Ele se arrependeu, caiu em si e voltou para o caminho. Jesus morreu, ficou os 40 dias, depois subiu para o céu e Pedro ficou. Ele se tornou um dos principais nomes da igreja primitiva. Até hoje nós falamos de Pedro. Até hoje nós lemos as cartas de Pedro. Por quê? Porque Pedro caiu em si e disse: não, eu errei, mas eu posso voltar atrás e mudar as minhas atitudes e viver uma nova história a partir desse erro. Não vou fazer desse erro quem eu sou. Eu não sou esse erro. Eu errei, mas eu vou continuar servindo, eu vou continuar buscando, vou continuar negando a minha vida, vou continuar fazendo a vontade do Senhor, vou continuar pregando, vou continuar levantando a igreja, vou continuar exortando. Pedro prosseguiu. Já Judas negou a Jesus. Eu acho assim que, na verdade, ele se arrependeu de ter entregue Jesus. Tanto é que ele foi e devolveu o dinheiro que recebeu por entregar Jesus. Porém, o arrependimento dele não foi um arrependimento profundo que gerou nele uma tristeza para a mudança. Mas ele, com o seu remorso, talvez se sentindo envergonhado por ter feito isso com o Filho de Deus, foi e tirou a própria vida. E ali acabou o ministério de Judas, ali acabou toda a história de Judas. Ninguém mais nem fala de Judas. Só fala dele como o traidor, como ladrão. Porque ele poderia muito bem, mesmo depois de ter entregue Jesus, se ele tivesse pedido perdão, certeza absoluta que Deus tinha perdoado ele. E ele tinha continuado o seu ministério como discípulo. O seu ministério ali junto com os apóstolos naquela época da igreja primitiva, fazendo a obra de Deus. Mas se acovardou e tirou a sua própria vida, e nós bem sabemos para onde ele foi. Mas existe momentos que a gente pensa assim, que, por exemplo, ele vendeu Jesus por dinheiro, ele estava feliz, recebeu 30 moedas de prata, estava feliz. Mas existe em nós, seres humanos, a necessidade da alegria verdadeira, e não simplesmente de uma alegria passageira, de uma alegria com as coisas desse mundo, porque esse tipo de alegria, ela não nos completa.
ela não vem e fica enraizado dentro de nós, não nos satisfaz. Mas existe a tristeza também que é necessária, que vai transformar a nossa vida e lá na frente se converter em alegria para nós, em nome de Jesus. Eu falei sobre a tristeza, mas eu quero que você saiba qual é o verdadeiro desejo de Deus para nós que somos a sua igreja. Deus não quer que nós vivamos uma vida de tristeza. Deus não quer que a gente passe uma vida toda de lamento, de dor. Mas Ele quer que nós sejamos alegres. Só que não esse tipo de alegria que é de meia hora, de um dia, de uma semana, de uma viagem. Mas a alegria que permanece, a alegria que está dentro de nós. E eu quero que você acompanhe comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o versículo também 4. Aqui é interessante porque na minha tradução, talvez seja diferente na sua, mas é o mesmo significado da palavra, são sinônimos. Na minha tradução vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras traduções diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante que essa palavra, do jeito que Paulo está falando, ele não está dizendo assim: quando Satanás estiver quieto no canto dele, se alegre. Ele não está dizendo assim: quando você estiver cheio de saúde, dinheiro sobrando no banco, se alegre. Ele não está dizendo assim: quando Deus enviar para você um boizinho, uma boizinha, se alegre. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Acompanha aí comigo a leitura. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando. Não é quando tudo estiver bem. Não é quando eu orar e Deus responder. Não é quando a porta de emprego se abrir. Não é quando o casamento for restaurado. É regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está insistindo. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós não vamos nos alegrar com as coisas desse mundo, porque todas elas passarão. Jesus disse: os céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então, que tipo de alegria você quer viver? Uma alegria que passa? Uma alegria que não te completa? Uma alegria que não te satisfaz? Vamos viver a alegria que o Senhor tem para as nossas vidas. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Nós vamos nos alegrar nele. Pode estar tudo estreito à nossa volta. Nós estamos como? Alegres. Nós podemos estar enfermos, nós podemos sentir uma tristeza dentro de nós na hora da dificuldade. Podemos, porque afinal de contas nós somos seres humanos, não somos super-heróis. Nós podemos sentir tristeza, mas o que vai predominar em nós é a alegria da certeza de que nós temos um Deus que está conosco independente da situação. Não importa o que é que eu estou vivendo ou deixando de viver para definir se eu vou estar alegre ou se eu vou estar triste. O único momento que eu tenho que estar triste é quando Deus colocar a tristeza no meu coração para que eu me arrependa do meu pecado e venha alcançar a salvação que vem da parte dele. Fora isso, todos os outros momentos eu tenho que estar alegre. Alegre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Nós esperamos para nos alegrar quando a nossa vista contempla o que nós esperamos de Deus. Eu consegui agora comprar um carro. Agora esse meu emprego maravilhoso que Jesus, olha, ele abriu uma porta top das galáxias. Nós começamos a querer nos contentar com as coisas desse mundo que nós sabemos que passarão. Vamos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar na certeza de que pode ser um dia bom ou pode ser um dia mau. O Senhor está conosco. O salmista disse o quê? Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós podemos passar perigos, nós podemos passar escassez, nós podemos passar por tantas coisas. Essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. Sabe onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Preso em Roma. Como que nós nos alegramos dentro de uma prisão?
preso por não ter feito nada. Como que Paulo pode se alegrar e escrever uma carta dizendo, alegrai-vos no Senhor? O povo estava tudo livre, só ele que estava encarcerado. Ele poderia dizer, olha, até aqui não tenho motivo nenhum para me alegrar, o que eu quero dizer a vocês é que enquanto vocês estão livres, aproveitem, né? Deem glória a Deus, porque eu estou encarcerado por uma coisa que eu não fiz, simplesmente preguei a palavra e por causa disso estou preso. Provavelmente já estava condenado à morte, e todo mundo sabe como foi que Paulo morreu, decapitado, por pregar o evangelho. Mas ele está dizendo aqui ao povo, ó, alegrai-vos. Ele estava preso, estava exortando o povo a se alegrar, estava dando uma ordem, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, não deixe as circunstâncias aqui fora, aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você não tem, gerar tristeza no seu coração. Saiba viver um momento de tristeza, saiba quando é que essa tristeza vai se converter em alegria. Não fique preso às coisas que passaram, não fique preso às coisas que você gostaria de ter e não tem. Não fique pensando que você está sozinho. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor está contigo. Então, alegrai-vos no Senhor. A alegria, para vocês terem uma ideia, a alegria é tremendo o que Deus faz, porque a alegria é fruto do Espírito. A palavra de Deus diz lá em Jó que diante dele, até a tristeza salta de alegria. A tristeza salta de alegria e a gente salta chorando. E a gente fica mais triste do que a tristeza muitas vezes diante do Senhor. Muitas vezes servimos a Deus e passamos uma vida servindo a Deus. Mas nos nossos olhos as pessoas só enxergam tristeza, dor, lamento. Quando para conversar é só para contar história ruim, é só para contar as coisas ruins que acontecem. Ninguém tem coragem de abrir a boca para dizer até aqui o Senhor me ajudou. Graças a Deus que mais um dia o Senhor renovou a sua misericórdia sobre mim, por isso eu não fui consumida pelo meu pecado. As pessoas só sabem falar daquilo que está no seu coração, e muitas vezes o que é que tem no seu coração? Somente as frustrações da vida. E a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos nos encher dessa palavra e nos encher da alegria do Senhor, para que nós possamos contagiar outras pessoas à nossa volta. Esse tipo de pessoa que é tão para baixo, que é tão tristinho, tão dóizinho, que não consegue reconhecer a bondade do Senhor. Vamos chegar nesse ponto e dizer, ó, acorda para Jesus enquanto é tempo e alegre-se nele. Alegre-se porque a tua salvação está nele. Essa é a verdadeira alegria, é saber que nós temos um Deus que se entregou por nós. E se você quer saber, eu quero que você veja comigo esse texto. Qual deve ser o principal motivo da nossa alegria? Lucas, abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós queremos nos alegrar com o que os nossos olhos veem, nós queremos nos alegrar com o mozão, nós queremos nos alegrar com o ministério, nós queremos nos alegrar com a viagem internacional, nós queremos nos alegrar com tudo aquilo que passará. Mas Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos qual deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria. Lucas capítulo 10, versículo de número 20, que vai dizer assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós podemos expulsar todos os demônios que vierem na nossa frente. Vier uma, manda fogo, veio outro. Jesus está dizendo, olha, não adianta. Não é esse tipo de alegria que vocês devem sentir em ver que os espíritos se sujeitam a vocês. Que vocês conseguem expulsar os demônios. Ou que vocês conseguem curar o enfermo. Que vocês conseguem dar vista ao cego, libertar o cativo. Não, a sua alegria tem que ser, o seu nome está escrito nos céus. E quando nós olhamos para a obra de amor de Jesus ali naquela cruz, sabendo quem nós somos, sabendo que Jesus disse que deu a vida pelos seus amigos, quando nós na verdade éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mas até aí nós éramos inimigos de Deus. Fazíamos tudo contrário à palavra, ninguém queria saber de Jesus, ninguém amava Jesus, ninguém queria se converter, só queria gandear por aí. Mas um dia Jesus nos redimiu. Então aí nós podemos hoje que nós sabemos, poxa, foi por mim, eu nem mereço. E Ele fez por mim. E por Ele ter feito por mim,
você pode se alegrar mesmo no dia mau. Ah, eu estou passando por um BO sem precedente. Não tem problema não. O seu nome está escrito no livro, nos céus, e é isso que importa. Você pode morrer hoje, pode morrer daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos. O que importa é para onde você vai. Não é o que você vive aqui, não são as lutas terrenas. O que importa é que você está seguro de para onde você vai. Porque já foi consumada ali na cruz a remissão de todos os pecados da humanidade para todo aquele que crê. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para isso. E ele está dizendo aqui aos seus discípulos: se alegrem, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, quando você estiver passando por um problema difícil, você diz assim: peraí, a minha salvação está garantida, aleluia. É um motivo para você se alegrar. Traga à sua memória o que o Senhor tem feito. Olhe para o mais novo dia que o Senhor preparou, né? E diga assim: glória a Deus, mais uma manhã e eu não fui consumida, porque Deus renovou sobre mim as suas misericórdias. E como Deus é bom, como Deus é fiel, nós podemos nos alegrar sim. Nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor deseja que nós sejamos um povo alegre, um povo diferente. Porque como que nós vamos fazer a diferença por onde nós passarmos, se aí fora, muitas vezes parece que o povo aí é mais feliz do que nós, né? A pessoa está na igreja, a pessoa tem o Deus vivo que é por ela. A pessoa tem a salvação da sua alma, tem um Espírito Santo que consola. E muitas vezes, diante do ímpio, não dá testemunho da bondade do Senhor, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor fará, né? Da certeza de que o Senhor está trabalhando. Os dias são difíceis. Existem lutas que só Jesus na causa, Mas isso não significa dizer que nós vamos esmorecer, que nós vamos desfalecer, que nós vamos deixar que essa luta venha e nos destrua, né, a nossa estrutura emocional, nos abatendo a ponto de muitas vezes não querer nem levantar da cama. Quantas pessoas estão dentro da igreja e são tomadas de tamanha tristeza, de tanta ansiedade. Quando você vê, a pessoa está depressiva, a pessoa não tem ânimo, a pessoa não tem vida, a pessoa não tem vontade. Mas isso não é o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós é uma vida de alegria. Uma vida de alegria no Senhor. Independente de todas as coisas, nós vamos nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Se nós que somos pais e somos maus, como Jesus disse, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais Ele que olha para nós, Ele não faz distinção entre um filho e outro, Ele faz distinção entre um adorador e outro. Quanto mais você adora, mais próximo você está dEle. Quanto mais você adora, quanto mais você busca, mais você está dando um sinal para o céu: Senhor, eu quero chamar a tua atenção para mim. Eu quero ter esse nível de intimidade contigo. Eu não quero ser simplesmente mais um dentro da igreja. Eu quero fazer a diferença. Não dentro da igreja, mas a diferença para Deus. Para que Deus olhe para você, para que Deus veja que você anseia por viver a alegria que está no Senhor. Então, meu conselho para você hoje é como disse Paulo. Paulo, bem dizer, deu uma ordem para os filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos essa noite, amanhã, semana que vem, mês que vem, 2022, com pandemia, sem pandemia, com emprego, sem emprego, com marido, sem marido, do jeito que você estiver, alegre-se sempre no Senhor. Amém? Você que crê, levante aplaudindo ao Senhor, dando glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele vai nos ajudar, porque infelizmente nós somos pó. Infelizmente nós temos as nossas fraquezas, mas o Senhor sabe de cada uma das nossas fraquezas. E Ele é fiel para nos ajudar. Né? Às vezes nós pensamos, é tão difícil nos alegrarmos quando nós estamos precisando pagar uma conta e não tem o dinheiro.
É tão difícil nos alegrarmos quando nós olhamos para dentro da nossa casa e os nossos filhos só Jesus, os nossos filhos não querem buscar a Deus, os nossos filhos estão seguindo cada um a sua vida como bem quer. É tão difícil muitas vezes nos alegrar quando nós olhamos à nossa volta e são tantas confusões, são tantas faltas, são tantas injustiças, perseguições, mas nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Peça a Deus que Ele te ajude a se alegrar sempre no Senhor. A palavra de Deus diz que até no céu há alegria. Até no céu há alegria. E Ele completa dizendo assim, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então até no céu, que é um lugar de paz total, lá não tem BO, lá não tem estresse, lá não tem cansaço, lá não tem calor, lá não tem nada, lá é só o melhor que Deus tem está no céu. E lá há alegria quando o pecador se arrepende. Então vamos andar em alegria com o Senhor. Feche teus olhos no teu lugar. Talvez você tenha chegado aqui entristecido. Talvez você tenha chegado aqui até sem esperança. Talvez você tenha vindo até a casa de Deus e você esteja passando por uma luta tão grande que você não vê a possibilidade da alegria predominar na tua vida nesses dias atuais. Talvez você que está assistindo essa gravação, essa transmissão ao vivo, você diga, não, eu nunca alegrei o céu confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Eu nunca alegrei o céu me arrependendo dos meus pecados. Eu nunca alegrei o coração de Deus porque tudo que eu faço é errado, porque eu ainda não tive um encontro verdadeiro com Ele. Mas nesta noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Esta noite eu quero alegrar o céu. Esta noite eu quero receber a alegria que é ter o meu nome escrito no livro da vida. Essa noite eu quero poder viver o que Paulo exortou aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Talvez você esteja precisando viver uma alegria que permaneça. Você esteja precisando viver uma alegria que vai mudar a tua história. E essa alegria nós só encontramos em Jesus. Então, se você era aí na sua casa, onde você está assistindo essa transmissão, ou talvez a gravação desse culto, e você diz: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Faça a sua oração particular, diga a Ele: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo à tua presença. Eu quero hoje confessar que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. E escreve o meu nome nos céus, ó Deus, para que eu possa me alegrar em Ti todos os dias, em nome de Jesus. E você que está aqui, você que também está em casa, feche os teus olhos, comece a pedir a Deus, para que quando for necessário, você sinta a tristeza, que vai trazer transformação para a tua vida, que vai trazer arrependimento que te levará à salvação. Mas que essa tristeza não perdure, não seja uma tristeza que dure muitos dias. Que seja o tempo suficiente para que você se arrependa, reconheça o seu erro, se arrependa, deixe esse erro de lado e continue na alegria da tua salvação. Mas também você que está passando por um tempo onde você só tem se alegrado com as coisas desse mundo, com as coisas que são passageiras. Talvez você esteja feliz: eu estou feliz porque eu tenho uma família abençoada. Eu estou feliz porque eu consegui um bom emprego. Eu estou feliz porque eu tenho uma casa onde eu posso morar. Eu estou feliz porque eu tenho saúde. Você pode estar feliz por muitas coisas, mas todas essas coisas que você tem, um dia você poderá não ter. E quando você não tiver o que você tem, talvez ao invés de você continuar feliz, você se encha de tristeza, de um sentimento de frustração por ter perdido aquela alegria. Mas se você tem o Senhor na tua vida, você vai pedir: Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor, porque o que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã, mas eu vou continuar alegre no Senhor. O que eu tenho pedido eu posso não receber, mas eu vou continuar alegre no Senhor. Todas as coisas podem ficar para trás, mas a minha alegria permanecerá, porque eu não estou olhando para as coisas deste mundo, mas eu estou olhando para o Senhor.
Então vai falando com Deus, vai pedindo ao Senhor que alegre o teu coração, que você sinta essa verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que te faz se alegrar mesmo nos dias de tribulação, mesmo nos dias que dentro de você, na tua alma estará abatida, mesmo quando você não tem forças nem mais para buscar a Deus, mesmo nos piores dias da tua vida, se essa paz que excede o entendimento humano, que Jesus disse que nos daria, estiver sobre você, você vai se alegrar no Senhor, em nome de Jesus, porque muito melhor é a alegria que vem de Deus, muito mais necessário para nós é permanecermos nessa alegria que é para sempre, do que ficarmos com os nossos olhos fixos nas coisas que passarão. Entregue todas as tuas lamentações a Deus, entregue as tuas tristezas e diga: Senhor, eu não quero sair da tua casa da mesma forma que eu entrei, o meu coração está doído, a minha alma está ferida, mas eu vou sair daqui cheio da alegria do Deus a quem eu sirvo. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não aceito permanecer nesse estado de tristeza, nesse estado de melancolia, cheio de frustração, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é aquele que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, começa a declarar: eu sou feliz com o meu Senhor, a minha maior alegria é ter esse Deus comigo. Eu não vou me alegrar com as circunstâncias, se estão favoráveis ou não. Eu não vou me alegrar com o que eu tenho ou não. Eu vou me alegrar porque eu sei que eu pertenço a esse Deus, e o meu nome já foi escrito nos céus, e eu tenho a salvação da minha alma, e tudo aqui nesta terra ficará, mas um dia eu estarei diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia eu estarei diante daquele que pagou um alto preço, e hoje Ele olha para nós e contempla o fruto do seu penoso trabalho. Então peça a Deus que te ajude nesta noite, para que Ele mude esse estado de tristeza numa alegria que permanece, numa alegria que contagia, numa alegria que renova não só as tuas forças, mas as forças daqueles que estão ao teu lado. Senhor querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu sabes, Senhor, que existem dias que são tão difíceis para nós. Existem situações que nós pensamos que não vamos conseguir sobreviver a elas. Existem lutas, Senhor, que parece que nós vamos ser esmagados pelos nossos inimigos. Mas nesta noite nós estamos aqui na Tua casa. Nós estamos aqui clamando ao Senhor para que o Senhor venha e tire de nós toda a tristeza, todo o lamento, toda a dor. Nós temos que aprender a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Não nos deixa ficar ressentindo as coisas ruins. Nós vamos ficar ressentindo as lutas, as frustrações, ressentindo as injúrias. Não, Senhor, nós não queremos viver de ressentimentos. Nós queremos viver da Tua alegria. Nós queremos viver daquilo que o Senhor já fez e das Tuas promessas, que certamente ainda se cumprirão em nós. Então, em nome de Jesus, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, tira do nosso coração, da nossa alma toda tristeza. Meu Senhor, derrama sobre nós nesta noite da Tua alegria, a alegria que contagia o nosso irmão, a alegria que nos ajuda a passar pelos dias maus, a alegria que nos consola quando nós estamos tristes, a alegria, Senhor, da nossa salvação. Ajuda-nos a nos alegrarmos sempre, todos os dias, independente das situações, independente das circunstâncias à nossa volta. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos sempre no Senhor, nos alegrarmos sempre nesse Deus misericordioso, nesse Deus de amor, que escuta o nosso clamor, que enxuga as nossas lágrimas, que espera que nós sejamos um povo feliz, para que nós possamos fazer a diferença, porque Ele mesmo é o que diz: eu farei diferença na vida daquele que me serve, da vida daquele que não me serve. Que nós possamos ser a diferença sobre esta terra, a diferença na nossa casa, a diferença na nossa família, na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, por onde nós passarmos, que nós sejamos a diferença, que o povo possa olhar para nós e perguntar: por que tanta alegria? Se está passando por tanta luta, por que esta mulher está tão feliz? Se ela está passando por tantos problemas dentro da sua casa, como que pode tanta alegria nessa vida? Se ela não tem nada, se ela muitas vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, como que pode? Nós sabemos
sabemos que essa alegria nós temos, porque nós temos o Senhor que é conosco, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que se levanta em nosso favor, o Deus que nos ajuda nas nossas lutas, o Deus que nos consola, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos garante que muito melhor do que as falsas alegrias, que são passageiras e geram em nós o sentimento de frustração, é receber de bom grado a tristeza que o Senhor gera em nossas vidas, para que nós sejamos transformados, alcancemos a salvação da nossa alma, venhamos a ter o nome escrito nos céus e possamos contemplar a glória desse Deus, não só aqui nesta terra, mas muito preferencialmente quando nós estivermos com Ele para sempre, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, não nos desampara nos dias maus, ajuda-nos a nos alegrarmos com o que nós temos, a nos alegrarmos com a nossa família, a nos alegrarmos com o emprego, a nos alegrarmos com o ministério, a nos alegrarmos com as lutas, a nos alegrarmos com as faltas, a nos alegrarmos com as perseguições, a nos alegrarmos em todo o tempo, porque nós não nos alegramos nas situações, mas nós nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplaude ao Senhor Jesus.